Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente aqui com o nosso podcast MMD Talk, seu podcast de direito, atualidades e empreendedorismo. Eu, Gustavo Marques, pai do Rafael, pai do Martim, Colorado, uma célebre grande lembrança ao Bruno, que nos acompanha, Colorado também, de Quatro Costados, de Lajeado, Amazonas Norte. Me encontras no Instagram, @GutoRMarques. Um apreciador de vinhos. Se quiseres dar uma olhada em alguns bons e outros nem tão bons vinhos, vai encontrar por lá. E estou aqui com ele, o mentor, o platinado, o cérebro pensante do MMD Advogados. E deste projeto. E host também desse projeto. Jaime Matos, advogado, sócio do MMD Advogados, pai da Valentina, da Renata, marido da Andréa, gremista. E aproveito o ensejo para parabenizar de forma muito enternecida. Falta só um ano. E aí nós vamos ter aquele debut. 14 anos. Parabéns, Marcos. Calma. Tô calmo. Calmíssimo. Tranquilo. Tranquilidade. Muita. Tu me encontras no Instagram, @jaime.dematos. Jaime.dematos. Há outros Jaime Matos, mas nenhum Jaime.dematos. Esses aí estão vendendo cuia. Mas agora eles vendem cuia só no internacional. Só no exterior. Só. Ela, então, que já intercedeu aqui, host desse projeto. Não consegue se controlar, né? Não consegue se controlar. Tem que vir antes que os outros. Tem que chegar na frente. Sempre. Como? Quem? Quando? Onde? Eu sou a Renata de Magalhães Dreher, advogada do MMD Advogados, noiva do Rodrigo. Não estou grávida, embora o Gustavo tenha repetido isso insistentemente nos últimos episódios. E tu me encontras no Instagram, Renata M. Dreher. Quem sabe, né, gente? Novamente aqui, hoje, um segundo episódio já passado, o nervosismo da estreia, já mais confortável com os holofotes, já mais tranquila com esse ambiente de uma mesa de rádio. Mesa de rádio. Angélica? Angélica Herbert. Sou advogada também, atuo na área trabalhista e podem me encontrar no Instagram como herbert.angélica. Aí, mais uma vez presente conosco. Vamos ver hoje, então, né? Hoje a desenvoltura vai ser muito melhor. Mas tá dizendo que foi ruim? Não, é que a gente sempre vem no próximo episódio muito melhor do que no anterior. Mas a gente sempre... Gustavo, amanhã sempre tem que ser melhor do que hoje, né? É o que eu já disse nos episódios anteriores, entendeu? A tua virada de chave, a tua descontração e a voz aveludada que veio depois do aniversário de 1 ano. Ali foi a virada de chave? Nossa, ali tu virou aquela sensacional. Roda de samba. Tu tá louco? Foi aquilo que fez a diferença na nossa vida. Aquela roda de samba mudou. Aquela roda de samba mudou totalmente. Mudou tudo. É que aliviou a pressão, né? Antes era 10 e faixa, agora tá ali. Só na vibe. Só gravita. Só Tá sucesso. Bom, tá certo. Craque do time sem aquela pressão da 10 e da faixa. Aí alivia. Sucesso. Alivia, aí vai jogar mais solto. Tá certo. Não aparece aqui na mesa, mas também estão conosco. @BrunoSchneiderUB, @Nabai Studios, que nos levam até você no Spotify, no YouTube. Valeu, Bruno. Muito obrigado aí, Vini. Um abraço para Amazonas, Ala Norte. Ala Norte. Asa Norte, Ala Norte. Zona Norte. Zona Norte. Pego a Estrada do Forte. E hoje vamos falar sobre o jus variandi. Renata, o que vem a ser o jus variandi, Renata? Hoje nós resolvemos usar a juridiquês na pauta do nosso episódio.
Pois é, a gente tem que trazer isso para aquele que nos acompanha. É que às vezes é interessante tu trazer O juridiquês? um juridiquês pontual para trazer uma curiosidade pra pessoa. Excelente. Tem que instigar a curiosidade. Claro, e nesse meio tempo as pessoas já estão se questionando o que é jus variante. O que é jus variante? O que é isso? Todos estamos nos questionando o que é o jus A variante. faculdade do empregador dispor da mão de obra do empregado. E aí vou deixar pro Jaime explicar um pouquinho melhor e se aprofundar neste tema, que ele tem alguns exemplos que são corriqueiros no nosso dia a dia do escritório. Na verdade, esse é um instituto jurídico do direito do trabalho, né? Que decorre do poder diretivo do empregador. O que é isso? É aquela faculdade, aquele direito do empregador dirigir o negócio dele. Da porteira para dentro, como se diz, ele manda no negócio dele. Ele faz a lei. Ele faz a lei. Obviamente, há limites. Mas ele pode, por exemplo, estipular o horário do início da jornada. Digamos que se, por exemplo, o empregado começa a trabalhar às 8h30 da manhã, mas o empregador identifica uma demanda, alguma situação pontual e que ele está vendo que é mais interessante que esse horário seja antecipado para as 8, ele pode dizer, olha só, a partir de tal data tu vai começar a trabalhar às 8 horas da manhã. Porque é uma necessidade da empresa. Isto é uma alteração do contrato de trabalho lícita. O empregador pode fazer isso. Então, Uma variação do contrato. Uma variação, uma alteração, uma modificação nos termos do contrato de trabalho. Né? Então, o que acontece? Qual é um outro exemplo? Tá? Vamos supor assim, uma empresa pequena, média, que daqui um pouco entenda que é vantajoso para ela que se use uniforme. Os empregados daquela empresa vão passar a usar uniforme. Isto é uma alteração no contrato de trabalho lícita. Então, é uma exigência que se use uniforme. Fornece o uniforme para o empregado e passa a exigir que se utilize o uniforme. Estas são alguns exemplos do que é esse instituto jurídico. E essa mudança, enfim, é lícita essa alteração. Mas ela pode ser implementada de qualquer forma? Não, na verdade tu tens formas específicas de fazer. Pode fazer e é mais adequado e mais... como é que eu vou dizer? Seja mais... É interessante no momento que não há nenhum prejuízo. Exato. Ou alguma despesa maior para o seu empregado, né? Claro, mas eu acho que é mais conveniente, esse é o termo que eu queria, que seja por intermédio de um termo aditivo ao contrato de trabalho. Então tu vai fazer uma forma escrita. Formalizar isso. Exatamente, tu vai formalizar aquela alteração. Que embora, obviamente, é lícita, né? E a forma, ela pode ser verbal, mas para uma preservação das partes, inclusive, mas principalmente do empregador, é mais favorável que seja feito da forma escrita. Né? Existem vários exemplos, né? Além disso, né? Por exemplo, vamos imaginar, isso aí talvez a Angélica até tenha visto isso dentro da Languiru, um setor que é automatizado. Não sei se tu já teve isso dentro da fábrica lá da Languiru. Um setor que é automatizado, tem um serviço, uma tarefa que ela é feita manual. Né? E vai passar a ser automatizado. Exatamente. O empregado que fazia aquele serviço manual, né? Ele pode mudar a função dele, passar a trabalhar em outra função. Isto é uma alteração lícita.
Porque aquela função deixa de existir na empresa. Exato. E aí ele vai passar a fazer outra função. Para não ser demitido, né? Obviamente, ele passa a fazer outra função. Uma situação bem prática, assim, que se vê em municípios. Antigamente se existia a telefonia, que Exato. fazia as transferências, né, entre intermunicipais ou afins. Essas pessoas seguem tendo seu contrato em ativo, apesar, isso citando uma situação no meio público, né, porque teria estabilidade, mas de qualquer forma, é uma alteração que teve que se ocorrer, porque não existia mais essa atividade, e se realoca, se adapta a uma outra atividade que tenha capacidade técnica para desenvolver. Sempre Exatamente. observando esses critérios. Né? Exatamente, isso é um ponto muito importante. Tu não pode jogar o cara a trabalhar, né, em qualquer tipo de função. Ele tem que estar adequado e capacitado para exercer aquela tarefa. Né? Senão, do contrário, tu vai estar fazendo uma alteração que causa prejuízo. E aí essa alteração é nula, né? E tem vários exemplos também de nulidades, né? Dá para citar aqui, por exemplo, o cidadão que trabalha 6 horas por dia, né? Aí, ele troca, o empregador passa a exigir que ele trabalhe 8 horas por dia. Então, de um cenário que ele recebia um salário X para trabalhar 6 horas, ele tem que ser, obrigatoriamente, aumentado o salário dele, né? Para, proporcionalmente, a quantidade de horas agregadas. Exatamente. Do contrário, é nulo. E tem vários exemplos na jurisprudência que as pessoas não alteram o salário. E, obviamente, há uma reclamatória trabalhista. E, obviamente, há a condenação. Há o dever de reparar, né? Exatamente. É uma adaptação à rotina da empresa, dá para se dizer. Porque daqui a pouco a loja abria às 7 e agora vai passar a abrir às 8 horas. Não tem por que manter o contrato de trabalho com o teu funcionário das 7 se a loja não vai mais estar atendendo. Exatamente. Então, não é uma alteração que trabalhava do turno do dia e vai alterar para a noite. Porque isso seria uma alteração muito significativa para a rotina do empregado. E sim, essa alteração não seria adequada. Mas é um pequeno ajuste para normalizar a rotina da empresa com... E vou te dizer até mais, Angélica. Eu já tive casos que a gente fez alteração de turno. O cara trabalhava de dia e aí a gente conversou, o empregador obviamente conversou, foi uma coisa consensuada e tudo, e o cara topou e nunca deu problema, passou a trabalhar de noite sem o menor problema. Teve consenso, teve essa conversa. Claro. Sempre é importante, né? De noite, no caso, com adequação de jornada noturna. Adicionais, exatamente. Na verdade, as adaptações, elas precisam observar se tu não vai infringir, por exemplo, o princípio da dignidade humana, né? Esse é um dos limites que é imposto ao Instituto Jus Variandi. Então, a troca de turno acabaria infringindo a dignidade da pessoa humana, então não haveria prejuízo em acabar efetuando a troca de turno. Ao contrário de, por exemplo, se ele viesse a trabalhar 16 horas por dia. Aí, se ele viesse a trabalhar 16 horas por dia e daqui a pouco não tivesse o intervalo entre uma jornada e outra, que fosse o intervalo do descanso regulamentado pela lei, aí sim haveria o enfrentamento à dignidade da pessoa humana e aí não estaria sendo observado isso. E aí sim, nós vamos contra o jus variandi. Exatamente. Na verdade, chama-se abuso do jus variandi, né? Abuso do direito de modificar o contrato de trabalho de forma lícita, né? E tem vários outros limites, né? Tem mais 2, pelo menos, que são obviamente, ele se encontra, esse da dignidade da pessoa humana, dentro dos princípios gerais do direito, né? E outro princípio geral do direito, que é um dos limites, obviamente, a não discriminação. O que eu quero dizer com isso? Que tu não pode tratar os funcionários de forma diferenciada, né? Tu não pode mandar o cara fazer uma tarefa X e o colega dele... Não, tu fica aí descansando o dia inteiro.
né? Isso é uma forma discriminatória de tratar isso. Não é legalizado? Não é legalizado. Angélica, deixa eu te perguntar assim, tu tens algum exemplo, alguma forma de limites que são relacionados à empresa? Sempre deve ser olhado um conjunto de empresa com empregado. Nunca tentar, como uma forma de punição, aplicar essa alteração no contrato de trabalho dele. Sim, até porque uma punição já existe em institutos específicos, né? Não dá pra tu chegar e dizer, não, o cara fez chegou atrasado. Ah, é? Chegou atrasado? Então tá. Vou te passar, te botar a carregar... Vou te trocar de função. Trocar de função. Te Exato. botar a carregar um caminhão 5 dias seguidos. É como já a gente referiu, é para conseguir botar os interesses da empresa e adaptar essa rotina, né? Exatamente. Renata, e com relação aos limites relacionados ao empregado, o que tu pode nos dizer em relação ao jus variandi? Há limites relacionados ao empregado, então? Há limites. Primeiro que ele tem que lembrar que ele não está lidando com a máquina, né? Ele está lidando com os seres humanos. Então, por exemplo, ele não vai poder exigir testes médicos, como, por exemplo, o teste de gravidez para a contratação das funcionárias. Não vai poder exigir o teste de gravidez durante o contrato de trabalho, porque isso relaciona a uma prática discriminatória, né? Posso querer daqui a pouco desligar a empregada mulher por conta disso, e aí há uma proteção da criança quanto a essa situação. Assim como também daqui a pouco fazer com que eles façam alguns testes de doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a AIDS ou HPV ou alguma outra doença nesse sentido, a fim de promover a exclusão ou o isolamento do empregado por conta da doença que ele foi diagnosticado. Em resumo, tia, eu acho que é muito importante quando o empregador, né, quando o empresário quer fazer algum tipo de alteração na empresa, na dinâmica da empresa, que vá afetar a relação de trabalho de alguma maneira, é muito importante procurar um advogado, procurar uma orientação jurídica especializada para que possa fazer essa alteração com segurança, para que não crie, não comece a formar um passivo trabalhista dentro da empresa. Existe, né, o prerrogativo que existe em relação ao empregador de fazer essas alterações, mas esse acompanhamento é importante para que justamente tu acabe não criando situações específicas de prejuízo ou de benefício, né, que consiga ser identificado, né, numa instrução processual que vai te gerar esse passivo que o Jaime falou. Então sempre, né, naquela linha que a gente fala aqui, né, hoje no 35º episódio, então falando há tantos episódios, né, essa dinâmica de uma leitura preventiva. Exatamente. Né, de se trabalhar isso analisando antes do problema, né, de buscar diminuir essa exposição, porque para tu estar exposto a se ver envolvido em uma reclamatória trabalhista, só existe uma prerrogativa, que que tu tome serviço, né? Não necessariamente tenha um empregado. Exatamente. Que tu tome serviço, que aquilo ali, qualquer forma de tomar, que tu esteja como um tomador de serviço, pode te colocar numa condição de ser um reclamado numa reclamatória trabalhista. Exatamente. E essa dinâmica de atuar de uma forma preventiva sempre vai minimizar, né, esse risco, essa exposição, e o teu gasto vai ser menor, né, somando antes e depois. Na verdade, eu sempre digo que não é gasto, é um investimento. Vai a mesma coisa que o seguro do carro. Tu paga o seguro para não usar. Mas se tu botar no papel o teu gasto, se tu vai somar tudo como gasto, inclusive o seguro, é para não usar, porque tu vai usar o teu seguro uma vez. E quando tu usar ele, naquela vez que ele usar, ele vai compensar todo o período. E tu ainda vai ter um ganho. Exatamente. Né? Então essa é uma leitura que às vezes é cultural, né? De conseguir mudar um pouco dessa dinâmica cultural e enxergar isso de uma forma um pouco diferente. Exatamente. Não é mesmo, Renata? Sem sombra de dúvidas, o melhor investimento que tem é a prevenção. A prevenção. Sempre é melhor prevenir do que remediar.
Tá. Até porque existem várias maneiras de se chegar a um denominador, né? Hoje o empregador pode achar que essa foi a melhor maneira de agir, mas com o auxílio técnico de um advogado, de uma orientação correta, ele vai perceber outras maneiras que também são adequadas e talvez até mais viáveis. Exatamente. Até porque, né, as situações, elas não são estáticas, né? Elas vão se modificando. Então, às vezes, uma situação que tu tens hoje, que esteja ali num limiar da legalidade, né, que não é alguma coisa que afronte alguma legalidade hoje, mas é muito simples ou é muito fácil de ter uma mudança de percepção. E se tu não tiver uma permanente conferência dessa tua realidade, tu tá exposto, né? Sempre vai estar sendo exposto. E no mundo trabalhista, principalmente, né? Porque são pessoas e a rotina de cada um traz suas particularidades. Exatamente. Digamos. É difícil trabalhar com pessoas. Mas então, é isso, Jaime? É isso aí. Acho por que hoje. por este nosso episódio... Eu acho que longe de querer esgotar o assunto, né? A gente traz só algumas nuances do tema, né? Mas enfim, se as pessoas que tiverem dúvidas em relação a isso, a gente está à disposição para conversar. Que é importante. Né? Às vezes a gente acha que tem uma dúvida, mas o nosso problema é outro. E, enfim, é interessante. Renata, o que temos hoje de nossa dica cultural? Sabe que você já estava escuta Atlântida de manhã quando estou no escritório. E aí todo dia de manhã eles fazem uma pauta. E aí as pessoas estavam indicando... Piada? Não é. E aí as pessoas estavam indicando... Piada nova? Séries pra não olhar. E aí eu fiquei muito indignada quando indicaram a dica que eu vou dar agora como série pra não olhar. Porque eu Aí tu achei... foi lá e olhou? Ou tu já Não, eu tinha já olhado e tinha tinha olhado. gostado, que é pior? Gostei e não concordo com a pessoa que não gostou. Tá certo. Que vou falar o nome em português, que é Manifesto. Que conta a história de um avião que desaparece e reaparece muitos anos depois. Eu não assisti a última temporada que é bem legal. Tu vai gostar. Não Bem vi legal. a última ainda. Tu vai gostar, principalmente do episódio final. Terminou? Terminou. Sim. E é Vai muito gostar. legal. Vai por mim, tu vai gostar. É muito legal. Vale muito Pois a pena. eu tô devendo essa, que eu parei de assistir, não vi mais a última. Cobra Kai, eu acho que eu tô com 2 em atraso. Uma outra de outro cunho, Virgin River. Esse não sei. Mas... Uma série romântica, não é verdade, Bruno? Também não assisti. Essa foi liderada pela Dona Bruna, é isso? Esses dias a minha mãe falou, e eu não sei se eu indiquei pra minha mãe ou ela me indicou. Ela disse que foi ela. Eu fiquei, então tá, não vou entrar nessa discussão. Olha aí. Mas ela veio na época porque tinha... Eu já tô falando quantas dicas aí. Olha aí, ó. E tamo Mas contando. porque tinha... Eu assistia naquela época o This Is Us. E dentro da série do This Is Us tinha a enfermeira que era ex-esposa de um dos 3 irmãos, que eu não me lembro como era o nome dela nessa série. E ela também era uma enfermeira em Virgin River. Entendi. E daí ali eu comecei a assistir essa outra, que é outro cenário e tal, enfim. Tá bem. Tá certo. Angélica, o que tens pra indicação de hoje? Mais tranquila, confortável? Sim, Como é que foi a participação hoje? Foi melhor. Foi melhor, foi mais tranquila? Melhor. Sim, a gente já começa a conhecer melhor o pessoal do mesa, a interagir um pouco mais. Mas a minha dica de hoje é de um livro de uma escritora de Teutônia, daqui da região. Foi há pouco tempo lançada, é Maria Lúcia Gribler, o nome da autora, e o livro se chama Pense como Dono. Foi lançado lá no Folk.
Isso aí. Viu? O Gustavo tá cheio de dicas, porque já é a 5ª dica dele neste momento. Foi Vamos lançado lá no valorizar Folk. as escritas da Isso. região. Exatamente. Muito E fica bem. outra dica do Folk também, que é uma boa dica. Um excelente restaurante. Um excelente restaurante. Eu vou tomar a liberdade de fazer a minha dica antes do Gêmeo, deixar o Gêmeo pro final. Tudo que ele deu até agora de dica é bônus. É tudo Bônus. dica É boa. bônus. Deixar a dica do Gêmeo pro final, porque hoje... Ah. Vamos lá, minha dica. Eu não sei se eu já não fiz essa dica, mas vou fazer. Nessa linha que estávamos conversando, eu, o Brunão. Um salve pra galera lá da Amazonas Asa Norte. Esse sim, assisti com o Rafa no cinema, foi um bom filme. Estou esperando a sequência, Bruno. O Homem-Aranha através do Aranhaverso. Ó. Que termina aquele filme no cinema e o Rafa fica, e aí? E agora? E a gente fica ali esperando e termina no meio de uma cena, realmente. É irritante. Eu falei, Rafa, ano que vem tamo de novo aí. E esse é um baita filme, o primeiro filme do Miles, já com esse desenho, e esse segundo, muito bom, né? Foi das criações da Marvel, esse foi realmente bom. Fica como dica para aqueles que não tiveram esta oportunidade ainda de ver esta animação. Ele, por último, longe de ser menos importante, Platinado. privilegiado, platinado para ficar ao final. Ele que já nos trouxe aqui, já nos abrilhantou com dicas literárias de diversas nacionalidades. Culinárias. Dicas culinárias, com dicas poéticas. Ele, aquele que eu já indiquei outras oportunidades aqui para você que fique lá no recanto do seu lar, bem quietinho, com o celular a todo volume, não, aproveitando a qualidade do som, ouvindo a voz aveludada de Jaime Matos. Ele hoje declamará uma nova poesia, é verdade? A minha dica de hoje é uma poesia, realmente. O nome da poesia é Mateando. De autoria própria? Não, do meu tocaio. Ó, Mesmo nome, sem o mesmo talento. Olha aí, hein? Jaime Caetano Brown. Com talento para outras coisas. É por isso, meu Patrício, que não matei solito. Embora o verde bendito, pra mim, seja mais que vício. É o meu último munício que não dispenso nem largo. E peço a Deus, sem embargo, da chucreza do meu canto, que no céu me guarde um santo parceiro para um mate amargo. assim, ó, é o que o Gustavo disse. Feche os olhos e aumenta o som. A todo volume, isso aí, sugiro volte ali esses segundos. Aprecie 2 ou 3 vezes. Quantas vezes achar necessário. Ah, Só um remember do que eu fazia algum tempo atrás quando era criança. olha aí. Batatinha quando nasce. Pessoal, valeu por ter nos acompanhado aqui. Daqui a 15 dias estamos de volta. De fato. A Renata não sei se conseguirá estar conosco. Que tudo corra bem, tenha uma boa hora. Boa noite, pessoal. Abraço! Hasta! Até mais. Até mais.